Olá a todos, meu nome é Luísa Araújo, sou residente do segundo ano em Cardiologia Pediátrica da Cardioped Brasil. Hoje eu vou apresentar o Clube do Livro. Essa apresentação ela é parte do programa de residência em Cardiologia Pediátrica da Cardioped Brasil, Centro do Coração da Criança. O tema de hoje são os defeitos do septo interventricular. Esse é nosso livro de referência, o Mosen Adams Heart Disease, e aqui está a referência e o capítulo utilizado para a posterior revisão. Nas referências bibliográficas existem outras que foram utilizadas para complementação. Então, um defeito do septo ventricular, ou também conhecido como comunicação interventricular, ou CIV, é uma comunicação entre os ventrículos esquerdo e direito, ou entre o ventrículo esquerdo e o átrio direito. Isso porque o septo interventricular existe no coração morfologicamente normal um discreto desalinhamento entre as válvulas mitral e tricúspide e apresenta uma região do septo membranoso em que divide o átrio direito e o ventrículo esquerdo. Por isso que pode existir também um tipo de comunicação interventricular que comunica o VE com o átrio direito. A importância da doença é que, além da válvula aórtica bicúspide, a CIV é o tipo mais comum de anomalia congênita, que representa até 40% dos defeitos cardíacos congênitos. Então, é muito importante para nós, como pediatras, cardiologistas, e atendendo a população em geral, sendo a segunda cardiopatia mais importante, conhecer os espectros da doença e como tratá-la. Existe um amplo espectro de apresentação, isso porque tem uma ampla gama anatômica e fisiológica. Os defeitos podem ocorrer isolados ou associados com outras doenças congênitas, e características desses defeitos são muito importantes, como a localização do mesmo, tamanho, as bordas e o número de defeitos que o paciente possa ter. Pequenos defeitos normalmente são hemodinamicamente insignificantes, exceto por um risco ligeiramente maior de endocardite, e grandes defeitos geralmente causam insuficiência cardíaca e acabam necessitando de uma intervenção cirúrgica corretiva, que o resultado a longo prazo costuma ser muito bom, muito satisfatório. A epidemiologia. É difícil determinar a verdadeira incidência da comunicação interventricular, porque muitas comunicações fecham espontaneamente ainda intraútero e outras fecham no início da infância e acabam por sendo subdiagnosticadas, mas o que se sabe hoje é que a prevalência da CIV é de aproximadamente 4 a cada 1.000 nascidos vivos. As CIVs são observadas em associações, como eu disse, com outros problemas cardíacos congênitos, incluindo tetralogia de Fallot, troncos arteriosos, dupla via de saída de algum dos ventrículos e obstrução do arco aórtico. A etiologia da CIV é provavelmente multifatorial, que inclui componentes genéticos e ambientais. Elas são comuns em síndromes de aneuplodias, como trissomia do 13, trissomia do 18 e trissomia do 21, e em outras síndromes genéticas, como, por exemplo, a síndrome de Holt-Oram. E tem sido associada ao uso paterno de drogas ilícitas, como maconha e cocaína. Então, para que a gente possa entender as comunicações interventriculares e seus subtipos, é importante a gente entender a anatomia do ventrículo e a sua morfologia. Então, no cenário de uma conexão ventrículo arterial concordante, ou seja, ventrículo direito, a gente tem saindo uma artéria pulmonar e ventrículo esquerdo, a gente tem saindo uma aorta, cada ventrículo ele vai ser dividido em 3 segmentos. A porção de entrada, a porção apical trabecular, também conhecido como porção trabecular, e a porção de saída. O ventrículo direito, a saída ela é composta pelo cone subpulmonar, ou também conhecido como músculo infundibular, que é uma porção muscular que impede que tenha uma continuidade fibrosa entre a válvula tricúspide e a válvula pulmonar. Já o ventrículo esquerdo, em contraste, esse cone subaórtico, ele sofre uma regressão durante uma gestação que seja normal e resulta numa continuidade entre as válvulas, uma continuidade fibrosa entre as válvulas mitral e válvula aórtica. Então, aqui a gente tem um exemplo de um ventrículo direito com a sua porção de entrada da válvula tricúspide, aqui a sua porção apical trabecular e a sua via de saída para a válvula e artéria pulmonar. E aqui uma região do septo membranoso, que
ilustra, mas existe toda uma região de septo que vai ser abordada em outros slides. E aqui seria um corte também do ventrículo esquerdo, com a sua porção de entrada, com a válvula mitral, com a sua porção apical trabecular e sua porção de via de saída, que é a aorta, e uma região também do septo membranoso, que permite que não haja uma comunicação com o ventrículo direito. Então, a classificação das comunicações interventriculares. Em 2017, foi apresentado no Congresso Mundial de Cardiologia Pediátrica e Cirurgia Cardíaca em Barcelona, na Espanha, a classificação dos defeitos septais ventriculares. Isso, na verdade, foi um esforço para que tivesse um consenso na nomenclatura das doenças cardíacas pediátricas e congênitas, porque existem uma variedade na literatura em que alguns classificam geograficamente em relação à localização, outros classificavam em relação às estruturas subjacentes, então foi uma tentativa da gente entrar num consenso, acabar falando a mesma língua em relação aos tipos de comunicações. Então, as classificações das CIVs, de acordo com esse consenso. O esquema para categorizar, ele usa dois fatores principais. O primeiro é a localização, que ajuda a determinar o local da incisão cirúrgica, e segundo são as bordas, que ajudam a antecipar a localização da via de condução. Então, eu vou mostrar nos slides os tipos de comunicação para vocês verem como pode alterar a via de condução elétrica do coração para evitar um bloqueio cardíaco durante uma intervenção. E lembrando que essa classificação, ela sempre vai ser vista do aspecto do ventrículo que é morfologicamente direito. Então, a localização, ela pode ser a CIV central perimembranosa, de via de entrada, trabecular muscular e de via de saída. E as bordas, elas podem ser perimembranosas, muscular ou justa arterial duplamente relacionada. Então, aqui a gente tem uma imagem, assim, a gente tem um corte, que a gente consegue avaliar a anatomia septal ventricular normal. Então, a gente tem o septo membranoso, que está nessa região circulada, que com a sua via de condução, que a gente vê aqui nessa região verde, atravessando a sua borda póstero inferior. O septo membranoso ele é dividido em duas partes, então a gente tem o componente atrioventricular e o componente interventricular. A gente tem a banda septal, então aqui ela tem as suas trabéculas septomarginais com seus membros póstero inferior mais para essa região e seus membros antero superior. A gente tem o músculo papilar medial, que é também conhecido como músculo papilar do cone, que geralmente está localizado nesse membro póstero inferior da banda septal, e ele é responsável por suportar a comissura anteroseptal da válvula tricúspide. O infundíbulo subpulmonar, que não está ilustrado nesse tipo de corte, que é a musculatura que fica abaixo da válvula pulmonar, que separa as válvulas tricúspide e pulmonar. E também tem o septo de saída, que é o septo conal. Importante frisar também, anatomicamente normal, a via de condução. Então, a identificação correta do tipo de comunicação é importante, porque o tipo de CIV vai predizer para a gente o local de tecido de condução ventricular. Então, o feixe do nó atrioventricular, geralmente, ele está localizado no componente atrioventricular do septo membranoso, acima do nível da válvula tricúspide. Assim, a intervenção cirúrgica ela tem que se assegurar que nenhum dos tipos das suturas que passem por cima dessa região, causando um bloqueio atrioventricular. Então, a anatomia septal ventricular normal, para que a gente possa classificar a localização das comunicações. Então, a gente tem a CIV do tipo central perimembranosa, que acaba pegando a membrana, tanto atrioventricular quanto interventricular. Do tipo via de entrada, que abrange a válvula tricúspide. Do tipo trabecular muscular, que abrange toda a banda septal e suas trabéculas. E do tipo via de saída, que abrange a região da via de saída da via pulmonar. Então, o primeiro tipo é a CIV central perimembranosa. Então, o orifício, ele fica atrás do folheto septal, como a gente pode ver aqui delineado pontilhado, abaixo dos folhetos direito e não coronariano, ou ambos os folhetos, e abaixo do membro póstero inferior da banda septal, que é dessa região. Observa que a via de condução, ela fica logo abaixo da CIV, né? Então, sempre tem que tomar cuidado com esse tipo de comunicação.
E aqui a gente tem uma peça anatômica que ela tem um defeito central, perimembranoso, e aqui a gente consegue ver, aqui ó, tá delineado em vermelho, e a gente vê que está abaixo do músculo papilar medial e da região posterior inferior da banda septal. Já a CIV de via de entrada perimembranosa, por ser de via de entrada, ela abrange a válvula tricúspide e a região perimembranosa, que ela é limitada da parte antero-superior pela área de continuidade fibrosa entre os folhetos da válvula atrioventricular e semilunar, e abaixo pelo sistema de condução ao longo da borda posterior inferior. Então, observa que o nó atrioventricular ele já está mais anormalmente nessa região inferior, na borda posterior inferior, aqui nessa região pontilhada. E ao lado, a gente tem uma peça anatômica de um defeito perimembranoso de via de entrada, que ele se abre nessa região do ventrículo direito e ele se estende e é principalmente coberto pelo folheto septal da válvula tricúspide, que é essa região do folheto septal. Então, acaba que ocluindo parcialmente o defeito. Já a CIV de via de entrada muscular abrange a válvula tricúspide por ser de via de entrada, mas o defeito muscular de entrada que se abre para a entrada do ventrículo direito, ele tem, por ser muscular, ele tem bordas exclusivamente musculares. Então, a gente pode observar que a via de condução ela está longe do defeito, ela está próxima, mas não o suficiente para causar algum dano. E essa ilustração, ela também mostra um defeito também na via de saída. Por que que é importante a gente ver isso? Porque defeitos musculares de entrada, eles são diferentes de defeitos musculares trabeculares. São classificações diferentes. Quando acomete a via de entrada ou a via de saída, ele não é classificado como um defeito muscular trabecular. E aqui a gente tem uma peça anatômica com um defeito muscular de entrada com as bordas que são exclusivamente do tipo musculares, abrindo na via de entrada do ventrículo direito. Aqui é um tipo de CIV de via de entrada perimembranosa. Então, é uma CIV que abrange a válvula tricúspide e o septo membranoso de mau alinhamento. Significa que o alinhamento do septo interatrial ele está desalinhado com a parte do septo interventricular que é íntegra. Então, esse defeito, a válvula tricúspide, ela abrange o defeito com conexões para o ventrículo esquerdo. A gente vê que o nó atrioventricular, ele está bem deslocado na região póstero inferior. Então, aqui seria onde regularmente o nó atrioventricular estaria localizado, e aqui bem próximo à desembocadura da cava inferior, onde estaria esse feixe de condução anômalo. E aqui a gente tem uma peça anatômica do defeito, quase o mesmo corte que está sendo mostrado na figura, com supostamente onde seria esse nó atrioventricular anômalo, aqui todo o defeito e aqui a válvula tricúspide. A CIV de mau alinhamento, então, só para reforçar, são defeitos em que o septo conal ou infundíbulo acabou girando para fora da região septal, resultando nesse desalinhamento entre o septo conal e o restante do septo ventricular muscular. E pode ser considerado uma CIV de via de saída, ou alguns autores também utilizam uma categoria separada e distinta para essas lesões, como simplesmente uma CIV de mau alinhamento. Então, aqui a gente tem uma peça anatômica que ilustra de outra forma, por uma visão do ventrículo esquerdo. Então, aqui a gente tem o átrio esquerdo, válvula mitral, ventrículo esquerdo e a via de saída aórtica. Esse septo acabou fazendo uma rotação lateral e ele cria até uma estenose subaórtica. Então, a gente vê que tem uma limitação do fluxo aqui para a válvula aórtica por esse mau alinhamento aqui do septo conal. Já a CIV trabecular muscular, existem vários tipos, são CIVs que abordam toda a região muscular, que não estão associadas com a via de entrada ou via de saída do ventrículo. Pode ser na face médio-septal, posterior inferior, apical, antero-superior, ou do septo trabecular muscular. E aqui a gente tem uma peça anatômica com um grande defeito trabecular nessa região póstero inferior. A CIV de via de saída perimembranosa, ela abrange a via de saída do ventrículo direito ainda no septo membranoso. Então, está entre os membros da banda septal e se estende até a área de continuidade fibrosa entre as válvulas tricúspide e a aorta. Aqui a gente tem também uma peça anatômica que consegue ilustrar esse defeito perimembranoso de via de saída,
que abre na saída do ventrículo direito entre as bandas septal. E tem também a CIV de via de saída, que é justa arterial duplamente relacionada. Então, ela é relacionada às duas artérias principais de via de saída, que é a aorta e a artéria pulmonar. Então, esse defeito justa arterial, ele está comprometido adjacente à área de continuidade fibrosa entre as válvulas arteriais, e a gente vê que a área de condução ela está bem longe, né, do defeito. Aqui a gente tem uma peça anatômica de um defeito justa arterial nessa região, que ele está duplamente comprometido, localizado imediatamente abaixo da área de continuidade fibrosa, entre as válvulas arteriais e entre os membros da banda septal. O defeito ele apresenta uma borda posterior muscular, e ele não se estende até a área de continuidade que abrange a válvula tricúspide, por isso que ele não é de via de entrada. É importante frisar que nesse tipo de defeito pode ocorrer lesões da válvula aórtica, causando até prolapso valvar aórtico e insuficiência aórtica progressiva. Em relação à fisiopatologia, a fisiopatologia da CIV ela vai ser determinada principalmente pela direção e pela quantidade de fluxo do defeito. E isso, por sua vez, vai ser determinado pelo tamanho do defeito, pelas resistências ao longo da via pulmonar e dos capilares sistêmicos. Portanto, o espectro da fisiopatologia, ele vai variar desde grandes defeitos, né, que a gente vai ter um desvio da esquerda para a direita através do defeito, resultando em dilatação ventricular esquerda. Isso é uma dúvida de algumas pessoas, porque normalmente a região que o shunt vai do fluxo sanguíneo, então a gente vai ter um shunt esquerda-direita, porque a pressão no coração no início da história natural, o ventrículo esquerdo ele tem maior pressão, então o sangue ele tende a passar das câmaras esquerdas para as câmaras direitas. Então, por que aumenta as câmaras esquerdas no início da doença? Porque esse tipo de passagem de sangue ele é realizado na sístole, e logo que passa para a cavidade direita, ela já manda esse sangue, faz esse hiperfluxo através da artéria pulmonar. Então, por isso que, inicialmente, o aumento das cavidades é um aumento das cavidades esquerdas. CIVs muito grandes, que já têm uma história de insuficiência cardíaca, ele pode ter um aumento das duas câmaras, tanto direita quanto esquerda. Pequenos defeitos do septo ventricular acabam tendo um fluxo restritivo da esquerda para a direita, e existe CIVs também com uma resistência vascular pulmonar elevada adquirida, que é um componente mais final da doença, né, que resulta num shunt invertido da direita para a esquerda através do defeito. Lembrando que a CIV pode estar relacionada com outras doenças, e obstruções anatômicas ao longo da via de saída direita ou esquerda podem sim atrapalhar ou influenciar no fluxo sanguíneo e na quantidade de desvio de sangue através desse defeito. Em relação à história natural da doença que eu comentei. Então, se a CIV não for tratada, grandes comunicações podem levar ao remodelamento progressivo vascular pulmonar, associado ao aumento da resistência vascular pulmonar. Então, isso vai ser secundário ao aumento da muscular e até mesmo hipertrofia e proliferação, como a gente pode ver nesse desenho esquemático, do leito das células musculares lisas. Tudo isso leva a uma diminuição da capacidade do leito vascular arterial pulmonar. Embora isso seja inicialmente, possa ser até reversível, se não tratado, isso vai levar a uma doença vascular pulmonar irreversível, que vai levar, num caso clínico conhecido como síndrome de Eisenmenger, com aumento progressivo da resistência vascular pulmonar, e o shunt, através da CIV, ele vai ser revertido, porque não vai existir uma complacência da artéria pulmonar para que o sangue seja enviado para cá, então o sangue ele vai ser invertido e vai ser o fluxo do ventrículo direito para o ventrículo esquerdo, que vai resultar em queda de saturação, cianose, o ventrículo direito ele vai acabar tendo uma sobrecarga pressórica, vai se tornar hipertrofiado e, eventualmente, ele vai ter uma diminuição da contratilidade miocárdica. A apresentação clínica de uma CIV isolada depende principalmente, como eu comentei, do tamanho do defeito. Grandes defeitos geralmente não são reconhecidos no período neonatal, porque eles não costumam causar um sopro significativo, e o bebê parece clinicamente bem. Já pequenos defeitos, eles restringem o fluxo do ventrículo esquerdo para o direito e causam sopros, portanto, são frequentemente reconhecidos no início da infância. Então, qual que é a diferença clínica das comunicações grandes e das comunicações pequenas? Comunicações grandes, existe na literatura
alguns autores que limitam em relação a tamanho em milímetros, do que pode ser pequeno, moderado ou grande. Só que isso varia muito do tamanho da criança. Então, eu achei melhor a gente citar em relação a outros parâmetros que a gente pode analisar. Então, uma CIV grande é quando um defeito é tão grande quanto a válvula aórtica no seu tamanho normal, ou quando o tamanho do defeito acaba equilibrando a pressão entre os ventrículos esquerdo e direito. E a apresentação típica é que, aproximadamente com 4 a 8 semanas de vida, a gente vai ter uma queda da resistência vascular pulmonar, que é fisiológica essa queda, e evoluir com sintomas de insuficiência cardíaca congestiva. Então, o paciente, ele evolui com taquicardia na tentativa de compensar o débito cardíaco, né, aumentar o débito cardíaco, e o metabolismo, ele acaba ficando mais elevado, que leva à fadiga que ocorre com a alimentação, levando à diminuição do ganho de peso ou até mesmo perda de peso. A diminuição da complacência pulmonar também, da troca gasosa, acaba comprometendo, levando a uma taquipneia do paciente, e isso ativa o tônus simpático. Então, com o aumento do tônus simpático, desenvolve um mecanismo compensatório para a gente poder se adaptar a esse shunt da esquerda para a direita, e essa compensação causa sudorese, aumenta mais ainda a taquicardia que o paciente tem, principalmente quando for uma demanda metabólica muito alta, e principalmente quando a criança está fazendo algum tipo de esforço, como, por exemplo, um lactente está se amamentando, né? Então, a fadiga acontece quando as necessidades metabólicas não são atendidas. Geralmente são os pais que chegam no consultório, chegam até a gente e relatam que o bebê, ele tem sudorese às mamadas, ele adormece antes de terminar as mamadas, não tem o ganho ponderal adequado, entre outros fatores. Já as comunicações pequenas, elas são definidas como defeitos que geralmente têm menos de 1/3 do tamanho da válvula aórtica no seu tamanho normal, e isso vai impor uma resistência ao fluxo do ventrículo esquerdo para o ventrículo direito, que impede a transmissão de um shunt sistêmico e mantém uma pressão ventricular direita normal. Então, a apresentação típica é um sopro holossistólico, que é coincidente com um achado comum no exame físico dos pacientes com uma CIV pequena, e a intensidade desse sopro está quase sempre relacionada ao tamanho do defeito. Então, quanto menor o defeito, maior o gradiente de pressão através do defeito e mais alta de maior frequência o sopro. A apresentação típica de uma CIV pequena é bastante benigna, bebês e crianças com esses pequenos defeitos, eles são normalmente assintomáticos, porque o shunt, ele é mínimo, e isso acaba sendo um achado que o pediatra tem e acaba encaminhando para o cardiologista. Então, aqui a gente tem um fonocardiograma de uma criança com uma CIV pequena, ou seja, o gradiente é alto, então é um sopro bem audível. O sopro, ele é um sopro holossistólico, curto, e não se estende até, ele vai de B1 e não se estende até a segunda bulha. Aqui eu trouxe alguns tipos de eletrocardiograma como exames complementares. Esse eletrocardiograma é de uma criança com uma CIV moderada, que está associada com shunt esquerda-direita clinicamente significativo. Então, a gente vê que existem ondas R's altas, com mais de 25 milímetros, nas derivações V5 e V6, né, que isso é compatível com uma hipertrofia ventricular esquerda. Além disso, a gente tem um padrão de ramo direito em V2, V1, de RR', sugerindo um atraso na condução ventricular. Já esse eletrocardiograma também é de uma CIV, mas de uma CIV que já evoluiu com o aumento da resistência vascular pulmonar. Então, os achados são diferentes, né? Então, a gente tem uma CIV com uma resistência vascular pulmonar elevada, o shunt já inverteu da direita para a esquerda, então os achados que a gente tem são uma onda P de uma amplitude maior em D2, que é consistente com o aumento do átrio direito, e ondas R's mais altas em V2 e em V3, que é consistente com hipertrofia ventricular direita. A radiografia de tórax vai ter um padrão de insuficiência cardíaca congestiva, então a gente vai ter cardiomegalia, congestão pulmonar, né, achados de aumento ventricular esquerdo ou biventricular. O ecocardiograma, ele pode delinear a anatomia e hemodinâmica normais da comunicação interventricular, e a avaliação anatômica deve incluir a identificação do tipo de defeito, a localização, usando a superfície septal do VD como sua referência. Então, nessa imagem aqui, a gente vê sem o Doppler
A gente vê que tem uma falha aqui no septo interventricular, ela é visível mesmo sem o Doppler, mas aqui nessa região a gente não consegue visualizar sem o Color Doppler essa passagem de fluxo sanguíneo para a cavidade ventricular direita. E aqui a gente tem um vídeo com mapeamento de fluxos e cores, a gente tem esse jato acima, né, que já foi visto, e aqui a gente tem nessa região os jatos apicais, eles compartilham um orifício do ventrículo esquerdo em comum, mas na face ventricular direita, eles entram através de orifícios separados. Então, a gente tem essa imagem esquemática, três comunicações interventriculares. Já que a gente tem uma imagem parasternal eixo longo, então aqui a gente tem o átrio esquerdo, o ventrículo esquerdo é via de saída, e esse aqui é o septo interventricular, que deveria estar íntegro. A gente vê aqui a passagem de sangue. E esse videoclipe aqui, a gente vê esse fluxo sistólico, né, com o sangue, com o Color Doppler da esquerda para a direita. Como outros exames complementares, a gente tem um cateterismo, então quando a gravidade do shunt precisa ser determinada, além do cateterismo, a gente pode determinar a relação QPQS pela ressonância magnética, e essa relação QPQS estima a relação do fluxo pulmonar com o fluxo sistêmico, e pode ser estimada durante o cateterismo, medindo a saturação de oxigênio das amostras obtidas das veias sistêmicas e da artéria pulmonar. Além disso, a ecocardiografia e a ressonância magnética não conseguem fornecer medidas exatas das pressões intracardíacas e dos vasos. Então, se houver alguma suspeita, alguma preocupação com a evolução da doença para uma doença vascular pulmonar, o cateterismo ele permite que a gente faça um cálculo da resistência vascular pulmonar e da resistência vascular sistêmica. O manejo clínico, alguns médicos, eles optam por iniciar a medicação assim que a CIV é identificada, outros iniciam um tratamento assim que os sintomas começam. Geralmente é utilizado diuréticos de alça, a furosemida ela é uma grande aliada para os pacientes para evitar esse hiperfluxo pulmonar, geralmente na dose de 1 a 3 miligramas quilo dia, que pode ser dividido em 2 ou 3 doses, e em casos mais graves de insuficiência cardíaca congestiva, pode-se necessitar doses intravenosas até que haja uma melhora do paciente, uma estabilidade, para depois ser transferida para doses por via oral. Existe também uma tentativa de redução da pós-carga sistêmica, que pode ser usada no contexto quando a gente tem um QPQS, uma relação QPQS muito elevada, que normalmente a gente utiliza inibidores da enzima de conversão de angiotensina. Então, existem algumas evidências de que o tratamento ele pode ser eficaz na redução do fluxo sanguíneo pulmonar quando a gente diminui a resistência vascular sistêmica. E a dosagem vai depender do tipo de IECA que for utilizado. A intervenção é o fechamento cirúrgico, é a principal estratégia de tratamento. É indicado em crianças menores com menos de 1 a 2 anos de idade, com sintomas mal controlados de insuficiência cardíaca congestiva, um déficit ponderostatural ou infecções respiratórias recorrentes que necessitam de hospitalização. Existem algumas indicações que são mais discutíveis para cirurgia quando for uma CIV isolada, que é um QPQS maior que 2 por cateterismo ou por ressonância, ou uma dilatação ventricular esquerda, e pacientes que são mais velhos, que têm uma CIV, para a gente indicar um fechamento cirúrgico tardio, existem algumas características que podem nos auxiliar, que é pacientes que evoluem com bloqueio de ramo direito, com prolapso da válvula aórtica, com insuficiência aórtica progressiva, ou pacientes que já apresentaram endocardite bacteriana recorrente. O fechamento, normalmente, ele é utilizado com PET, que pode ser utilizado de pericárdio, material protético. Em alguns casos, o folheto septal da válvula tricúspide ele pode ser desinserido para que haja uma boa visualização do defeito. E defeitos de saída são adjacentes à válvula pulmonar. Então, geralmente, eles são abordados através da válvula pulmonar ou através de uma infundibulotomia direta. E CIVs musculares são abordadas dependendo da sua localização. É difícil falar com precisão agora, porque defeitos apicais são bem difíceis de alcançar e também difíceis de visualizar devido às trabéculas musculares que existem na região. A taxa de mortalidade da intervenção, da cirurgia, ela é bem baixa, relatada de 0,3% a 0,6%. As complicações pós-operatórias são bem mais comuns do que a mortalidade em si. E de complicações, até 3% dos pacientes submetidos ao fechamento de CIV podem desenvolver um BAVT, um bloqueio atrioventricular total, com a intervenção cirúrgica, sendo que, desses 3%, a maioria desaparece por conta própria. Uma pequena porcentagem acaba necessitando de marca-passo definitivo. Essas foram as referências utilizadas. Muito obrigada.